Drew Scott, do programa Irmãos à Obra, desapareceu da TV por mais de um ano e os fãs não faziam ideia do que estava acontecendo. Em Language Not Registered for Generation, algo começou a atacar seu corpo por dentro. Os médicos fizeram inúmeros exames, procurando por lupus, verificando possíveis doenças neurológicas, mas nada fazia sentido. Sua mente ficou confusa. Seu corpo não tolerava o calor. Ele perdeu a energia para ficar em pé no set de filmagem. E o mais assustador, ninguém sabia o que estava matando-o. Quando finalmente encontraram a resposta, o estrago já estava feito. Hoje, vamos revelar a doença oculta que quase acabou com sua carreira e a dolorosa verdade que ele escondeu de milhões de telespectadores. A história do nascimento de Drew Scott começa em uma sala onde todos pensavam que a parte mais difícil já havia passado. Era Language Not Registered for Generation de abril de Language Not Registered for Generation, em Vancouver, e Joanne Scott acabara de dar à luz Jonathan. O médico saiu, pronto para seguir com seu dia, e Joanne pôde respirar pela primeira vez em horas. Então, uma enfermeira se inclinou para a frente com um olhar estranho e sussurrou que sentia outro batimento cardíaco. A mente de Joanne congelou. Mais tarde, ela brincou dizendo que suas primeiras palavras foram algo que não poderia repetir em público. Mas Drew se lembra dela exclamando, "Oh, shh", em descrença. 4 minutos após a chegada de Jonathan, Drew veio ao mundo. Não havia qualquer indício de gêmeos, pois, em Language Not Registered for Generation, ultrassonografias eram raras, a menos que algo parecesse errado. E os batimentos cardíacos do menino estavam tão perfeitamente sincronizados que até mesmo ouvidos treinados não perceberam. Para os escoceses, a surpresa não foi apenas grande, foi transformadora. 2 filhos em vez de um. 2 futuros se desdobrando simultaneamente. À medida que o choque inicial diminuía, a vida familiar deles tomava forma em uma tranquila fazenda de cavalos em Maple Ridge. Jim e Joanne tinham vindo da Escócia e construíram sua casa com as próprias mãos. A terra era acidentada e as tarefas intermináveis, mas os meninos aprenderam a amar aquele ritmo. Havia manhãs em que o frio penetrava seus casacos enquanto carregavam ração pelo quintal. Havia tardes em que corriam com os cavalos pelos campos abertos, sentindo como se o mundo se estendesse infinitamente. Joanne se juntou a eles nas aulas de karatê e os incentivava a manter a disciplina. Seus pais os mantiveram em um caminho firme, porém amoroso, ensinando-os a economizar dinheiro, consertar o que quebrava e perseverar mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Aquela vida no rancho forjou neles resiliência antes mesmo de saberem o que a palavra significava. Ensinou-lhes a trabalhar, a tentar e a se reerguer. Aos 7 anos, Drew e Jonathan queriam criar algo próprio. Essa faísca levou a Jam Enterprises, um pequeno negócio cujo nome foi criado por John, Andrew e a mãe. Eles embrulhavam cabides em nylon macio, adicionavam pequenas decorações de rosas e os levavam de casa em casa, vendendo-os com sorrisos tímidos e muita esperança. A proposta deles era simples, mas o esforço não. Às vezes, as portas batiam. Às vezes, as pessoas compravam 5 de uma vez. Então, um atacadista fez um pedido enorme, daqueles que fazem os olhos deles brilharem. Os rapazes ganharam quase os Language Not Registered for Generation, um valor que parecia mágico. Na década de Language Not Registered for Generation que Joanne Weiss orientou em relação a faturas e entregas, transformando seu pequeno negócio em uma verdadeira lição de administração. Aquele primeiro sucesso mostrou a eles que o dinheiro podia vir do trabalho árduo e que o trabalho em equipe importava mais do que o talento. Pouco tempo depois, o mundo deles deu uma guinada estranha e colorida. Aos Language Not Registered for Generation anos, eles se tornaram palhaços mirins. Drew ficou com o cabelo cacheado e Jonathan com covinhas. Parecia bobagem, e era, mas esses trabalhos rendiam até Language Not Registered for Generation Dollars por hora. Eles se apresentavam em desfiles e festas de aniversário, cobertos de tinta e equilibrando adereços enquanto as crianças riam ao redor. Drew gostava da adrenalina, da sensação de prender a atenção de todos. Ele também gostava de comprar doces para os amigos com o dinheiro que ganhavam.
No entanto, a maquiagem, os figurinos e as longas preparações os desgastaram. Eventualmente, eles se afastaram. Mas esses momentos incentivaram Drew a se dedicar à atuação. Eles o ensinaram a ler o público e a manter a atenção das pessoas, algo que o ajudaria muito mais do que ele imaginava. A infância deles transcorreu com estrutura e amor exigente. Jim acreditava no trabalho em qualquer idade e insistia para que eles arrumassem empregos assim que pudessem. Não importava se eles vendiam cabides, faziam palhaçadas ou cuidavam do rancho. O objetivo era construir caráter. A criatividade era incentivada, mas a responsabilidade vinha em primeiro lugar. Cada tarefa, cada madrugada, cada tentativa de pequeno negócio lhes conferia uma nova força. Mais tarde, quando as pessoas perguntavam como eles conseguiam conciliar o mercado imobiliário, a atuação e a televisão, os gêmeos sempre apontavam para os pais. Tudo de bom começou ali. Enquanto Jonathan se inclinava para a construção civil e os truques de mágica, Drew sonhava com o basquete. No ensino médio, ele treinava de 4 a 5 horas por dia, se esforçando ao máximo até alcançar Language Not Registered for Generation M no salto vertical. Era o tipo de número que fazia os treinadores hesitarem. Ele entrou para o time da Universidade de Calgary, mas uma lesão o impediu de jogar uma partida oficial. Então, em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, outra universidade lhe ofereceu uma vaga. No início, a ideia pareceu empolgante, mas logo ele percebeu que os outros recrutas eram mais jovens e estavam se saindo melhor. Ele abandonou o esporte, sentindo a dor de um sonho se esvaindo. Aquele momento foi doloroso, mas o impulsionou para um novo caminho. O mercado imobiliário os aguardava do outro lado daquela decisão, embora ele não o visse com clareza na época. Aos Language Not Registered for Generation anos, ao ingressarem na universidade, os gêmeos compraram seu primeiro imóvel. A maioria dos estudantes mal conseguia pagar o aluguel, mas Drew e Jonathan encontraram uma casa para reformar por Language Not Registered for Generation Com, um financiamento direto com o vendedor, que exigia apenas Used Language Not Registered for Generation de entrada. Eles a reformaram. Sublocaram quartos por Language Not Registered for Generation cada. Moraram de graça e venderam a casa um ano depois com um lucro de Used Language Not Registered for Generation. O processo pareceu arriscado e emocionante. Essa revenda se tornou a porta de entrada para um mundo que mais tarde os definiria. Eles continuaram, reformando e revendendo dezenas de casas nos Language Not Registered for Generation anos seguintes, adquirindo experiência parede por parede e decisão por decisão. Drew se desdobrava em trabalhos extras para sobreviver. Comissário de bordo, personal trainer, designer de sites, segurança de shopping, garçom e até gerente de uma loja de biquínis. Nada durou muito, mas cada emprego lhe ensinou algo sobre pessoas e pressão. Mesmo com todo esse trabalho, a estabilidade parecia distante. Ele precisava de mais controle, principalmente quando os corretores de imóveis continuavam a lhes causar prejuízos com maus negócios. Então, em Language Not Registered for Generation, depois de perder milhares de dólares devido à má representação, Drew decidiu que já era o suficiente. Ele tirou sua licença de corretor de imóveis para poder proteger cada centavo que ganhavam. Com os 2 irmãos licenciados, eles cuidavam de tudo sozinhos. Essa escolha preparou o terreno para o império deles. Mais tarde, naquele mesmo ano, eles lançaram a Scott Real Estate, Inc. Era um sistema completo sob o mesmo teto. Drew encontrava e negociava imóveis. Jonathan os projetava, reformava e preparava para a venda. Eles abriram escritórios em Vancouver, Calgary e Las Vegas, chegando a realizar até Language Not Registered for Generation reformas simultaneamente. Eles se tornaram milionários muito antes de a televisão sequer mencionar seus nomes. Mesmo assim, Drew persistiu em seus sonhos de ser ator. Sua carreira inicial foi repleta de pequenos lampejos, mas sem o brilho que almejava.
Ele participou de Breaker High em Language Not Registered for Generation e Smallville em Language Not Registered for Generation, geralmente como figurante ou personagem secundário não creditado. Desde criança, ele se apresentava como palhaço, mas nada o levou aos holofotes da maneira que ele esperava. As rejeições se acumularam. Ele tentou repetidamente no final da década de Language Not Registered for Generation e início dos anos Language Not Registered for Generation, mas Hollywood não lhe abriu as portas. Em Language Not Registered for Generation, Ellie e seus irmãos fundaram a Davidian Production Group, com a esperança de desenvolver seus próprios projetos, mas os recursos eram escassos e as distribuidoras os rejeitavam constantemente. Eles mantiveram a empresa ativa apenas porque o aluguel de imóveis cobria as despesas. Em Language Not Registered for Generation, migraram para o digital e a TV, mas aqueles primeiros anos foram de luta constante. Em Language Not Registered for Generation, Drew chegou à exaustão. Mudou-se para Vancouver para se dedicar à atuação em tempo integral por um ano. Ele dormiu na casa de um amigo, gravou testes de elenco no carro e se esforçou ao máximo até a exaustão tomar conta de seus ossos. Rejeição após rejeição o desgastou. Eventualmente, ele percebeu que atuar sozinho não era suficiente. Algo precisava combinar seus talentos e experiência de uma forma que parecesse natural. Essa combinação surgiu quando os irmãos apresentaram a ideia do programa. A princípio, o canal HGTV adorou as habilidades de construção de Jonathan, mas mal notou Drew. Eles até cogitaram centrar o programa inteiramente em Jonathan. Drew sentiu a dor de ser ignorado novamente. Depois de anos desejando um lugar diante das câmeras, ele temia perder sua chance. Lutou por seu espaço e os convenceu de que o programa precisava dos dois irmãos. Essa discussão moldou tudo o que aconteceu em seguida. Assinar o contrato com o HGTV foi um salto para o desconhecido. Eles já tinham um negócio de sucesso. A televisão era uma aposta sem rede de segurança. O salário era baixo. O compromisso era grande. Se o programa fracassasse, eles perderiam um tempo valioso que poderiam ter usado para reformar e revender imóveis. Mas eles confiaram na visão do programa. Em Language Not Registered for Generation, estreou o programa Irmãos à Obra, Property Brothers. No momento em que o programa decolou, eles finalmente entenderam para o que todos aqueles anos de esforço os haviam preparado. Drew Scott se tornou o rosto do Irmãos. A obra em Language Not Registered for Generation. E tudo mudou quase da noite para o dia. O programa começou de forma discreta, mas, assim que os primeiros episódios foram ao ar, mais de Language Not Registered for Generation, 1 milhão de pessoas sintonizavam a cada semana. Famílias o viam convencer proprietários nervosos a arriscarem casas que pareciam sem esperança. Seu sorriso fazia parecer fácil, mas a verdade era mais complexa. Ele já tinha Language Not Registered for Generation anos de experiência no mercado imobiliário, negociando negócio após negócio, até que negociar se tornou tão natural quanto respirar. E por isso, as câmeras só capturaram o que ele já havia vivido por anos. Os primeiros episódios foram filmados em Vancouver e o ritmo era intenso. Em 2 anos, a marca se expandiu para produtos derivados, outros produtos e cobertura da imprensa nacional. Prêmios vieram em seguida. Seus nomes se tornaram familiares em lares muito além do Canadá, e Drew sentiu a onda impulsionando sua vida, em direções que ele jamais imaginara. Esse sucesso se baseava em algo real. Muito antes de alguém sequer saber da existência do programa, Drew e Jonathan administravam a Scott Real Estate Inc. Eles trabalhavam com clientes reais desde Language Not Registered for Generation e reformavam casas com orçamentos apertados muito antes de qualquer produtor apontar uma câmera para eles. As reformas que você via na televisão muitas vezes eram feitas em apenas 3 semanas, porque os irmãos estavam fazendo tudo de verdade. Durante a primeira temporada, eles filmaram 5 casas em 4 meses. Às vezes, os dias chegavam a Language Not Registered for Generation Horas e ainda pareciam curtos demais. Os proprietários chegavam com esperanças e medos. Os orçamentos estouraram. As paredes escondiam coisas inesperadas. E a equipe
se desdobrava entre cenários reutilizados e mudanças rápidas de locação, só para manter o cronograma. Drew trabalhava no meio de tudo isso, alternando entre apresentador, negociador e tomador de decisões com tanta frequência que os papéis se misturavam. Conforme o programa crescia, novas ideias surgiam. Em Language Not Registered for Generation, chegou a fase de compra e venda. Logo depois, veio Irmão contra Irmão e mais tarde, Lar para Sempre. Em Language Not Registered for Generation, a franquia já contava com mais de Language Not Registered for Generation temporadas e diversas séries derivadas. Drew sentiu o chamado de uma marca que se tornava maior do que o programa que a originou. Em Language Not Registered for Generation, lançaram a Scott Living e esperavam um crescimento constante. Mas, em vez disso, a linha atingiu as Language Not Registered for Generation milhões em receita em 2 anos e tinha como meta dobrar esse valor até Language Not Registered for Generation. Lançaram livros, assinaram contratos de licenciamento. Seus designs se expandiram para móveis, utensílios de cozinha e coleções completas para a casa. Drew passou a participar de reuniões de diretoria e a ajudar a moldar cada acordo, porque a marca carregava seu nome e sua promessa. Ele também passou a trabalhar atrás das câmeras. A Scott Brothers Entertainment tornou-se seu segundo lar, um lugar onde ele transitava entre criador e executivo. Em Language Not Registered for Generation, a empresa já havia produzido mais de Language Not Registered for Generation séries originais, projetos digitais e filmes institucionais para plataformas como a GTV, Netflix e Amazon. Drew revisava orçamentos, trabalhava com equipes criativas e construía parcerias com empresas que desejavam ter acesso à magia dos irmãos à obra. Em alguns dias, ele filmava em uma cidade, viajava para uma reunião na mesma noite e chegava à sala de edição na manhã seguinte. Houve meses em que ele percorreu mais de Language Not Registered for Generation 1000 quilômetros, enquanto ainda aparecia na tela, como se nada estivesse acontecendo nos bastidores. Mas o ritmo frenético começou a afetá-lo. Anos de viagens, filmagens e pressão constante cobraram seu preço de maneiras que ele não esperava. Em Language Not Registered for Generation, ele sentia um cansaço profundo que nem o sono conseguia aliviar. Seu corpo doía. O calor das luzes do estúdio o deixava tonto. Em alguns dias, ele não conseguia ficar em pé por muito tempo, sem sentir as pernas cederem. Mais tarde, os médicos disseram que ele estava lidando com uma possível intoxicação por mercúrio, além da síndrome da fadiga crônica. Os sintomas vinham se agravando silenciosamente há meses, escondidos por trás de sorrisos e aparições programadas. Os fãs só viam pequenas ausências e declarações rápidas. Não viam os dias em que ele mal conseguia se mover, ou os momentos em que questionava se conseguiria continuar. Quando finalmente falou sobre isso, as pessoas ficaram chocadas. Ficou claro que o sucesso tinha um preço alto. Muito antes da fama e da expansão dos negócios, algo mais sutil começara a moldar sua vida. Em Language Not Registered for Generation, durante a Semana de Moda de Toronto, Drew conheceu Linda Fan. A sala vibrava com música e luzes brilhantes, mas ela se destacava com sua fantasia divertida de policial da moda, distribuindo multas de brincadeira para quem tivesse uma roupa questionável. Drew riu. Ela riu. Logo saíram para comer sushi, depois tomar chocolate quente e, em seguida, cantar no karaokê até o amanhecer. Naquele primeiro encontro, não se falou em reformas ou televisão. Foram 2 pessoas cantando, brincando e aprendendo o ritmo uma da outra. Drew disse mais tarde que acreditava em amor à primeira vista, mas o que ficou com ele foi o calor de Linda e a firmeza por trás de seu sorriso. A conexão entre eles cresceu lentamente e, de repente, se intensificou. Mais tarde, quando ela se tornou diretora criativa da Scott Brothers Entertainment, suas vidas se entrelaçaram ainda mais. O casamento aconteceu alguns anos depois, na Itália, em Language Not Registered for Generation, de maio de Language Not Registered for Generation.
As colinas de Huglia pareciam suaves sob o sol, enquanto mais de Language Not Registered for Generation convidados chegavam. A cerimônia foi um sonho, mas o caminho até aquele dia foi tudo menos tranquilo. Eles tinham apenas 3 meses para planejar tudo. Precisavam tomar decisões sobre os fornecedores. Precisavam de orientação das famílias. Drew precisava ensaiar uma elaborada primeira dança com Emma Slater, sua parceira do programa Dancing with the Stars. Eles trabalharam com um designer chamado Vincenzo, que incorporou a herança mista escocesa e vietnamita do casal nos detalhes florais. Filmaram toda a celebração para um especial do canal TLC, o que aumentou ainda mais a pressão. Em meio a tudo isso, continuaram de mãos dadas, lembrando um ao outro porque o caos era importante. Quando o grande dia finalmente chegou, tudo parecia um conto de fadas. Um ano antes, eles haviam aberto as portas de sua casa para os telespectadores. O programa Irmãos à Obra os acompanhou durante a reforma de uma casa de estilo inglês de Language Not Registered for Generation, avaliada em Language Not Registered for Generation milhões. No bairro de Hancock Park, foi uma maratona de Language Not Registered for Generation semanas, repleta de restrições da casa antiga, trabalhos complicados no porão e um prazo apertado para uma reunião familiar. Drew perseverou diante das decisões de design e dos desafios inesperados. Linda adicionou toques de glamour da velha Hollywood e aconchego Art Deco. As câmeras gravaram enquanto eles conciliavam reuniões, cronogramas de filmagem e o planejamento do casamento. O programa proporcionou aos fãs um olhar íntimo sobre o trabalho em equipe deles nos bastidores. Foi uma jornada caótica e cansativa, mas também mostrou o quanto eles se apoiavam mutuamente. A vida foi ficando cada vez mais plena. Linda costumava dizer que conciliar a vida pessoal e profissional era seu maior desafio. Ela administrava projetos criativos enquanto se preparava para a maternidade. Drew enfrentava problemas de saúde enquanto a apoiava. Quando deram as boas-vindas ao filho, Parker James, em maio de Language Not Registered for Generation, foi como um milagre. Eles haviam passado 2 anos tentando, passando por tratamentos de fertilização in vitro, FIV, e inseminação intrauterina, IIU, carregando consigo esperança e decepção ao longo do caminho. No dia em que Parker chegou, no 4º aniversário de casamento deles, tudo pareceu mais luminoso. 2 anos depois, em maio de Language Not Registered for Generation, a filha deles, Piper Ray, juntou-se à família. A segunda gravidez de Linda foi difícil. Ela lidou com inchaço e exaustão, e dependeu muito de Drew. Ele cancelou viagens, diminuiu o ritmo das filmagens e se concentrou em cuidar dela. A casa deles ficou mais barulhenta e mais silenciosa ao mesmo tempo, repleta de fraldas, risadas e longas noites. Drew costumava brincar que Parker substituiria Jonathan nos negócios da família um dia. Essas 2 vidas simples mudaram seu ritmo, mesmo que o mundo ao seu redor continuasse girando rapidamente. E então, veio o processo judicial que abalou sua imagem. Em Language Not Registered for Generation, os recém-casados Mindy e Paul King, de Las Vegas, apareceram em um episódio chamado Gambles and Jackpots, Apostas e Prêmios. Eles gastaram quase Language Not Registered for Generation em uma reforma completa, feita pela equipe do programa. Após as filmagens, alegaram que sua casa estava repleta de problemas. Apontaram para a fiação elétrica que os preocupava, portas que não fechavam direito, eletrodomésticos arranhados por rejunte solto e quase Language Not Registered for Generation, problemas listados no total. Eles entraram com um processo em Language Not Registered for Generation contra a Villa Construction. O Conselho Estadual de Empreiteiros de Nevada analisou as alegações e confirmou Language Not Registered for Generation deficiências, estimando os reparos em Language Not Registered for Generation. Os Kings se sentiram ignorados e disseram que ninguém respondeu às suas perguntas.
após o término das filmagens. Mesmo que Drew e Jonathan não tenham sido citados no processo, o público ainda os associou aos problemas. As manchetes repetiam seus nomes. Os fãs questionaram se o programa cumpriu o que prometeu. A história se espalhou online. Pessoas que nunca tinham assistido ao episódio começaram a descrevê-lo como uma briga entre donos de casa comuns e uma enorme máquina de televisão. Os Kings disseram que se sentiram enganados e abandonados. Mostraram fotos de armários deformados, tinta descascando e fios expostos. Disseram que gastaram mais dinheiro consertando as coisas depois que as câmeras foram embora. Suas reclamações inspiraram outras pessoas que participaram de programas de reforma de casas a compartilhar suas próprias frustrações. Fóruns se encheram de relatos. Artigos questionavam como os reality shows lidavam com o controle de qualidade. Os Kings se tornaram um símbolo de algo maior, e o dano à reputação dos irmãos persistiu. Mesmo que não fossem pessoalmente responsáveis, seus rostos e vozes estavam por toda parte no programa. Os telespectadores viam a marca antes de verem a produtora. Os veículos de comunicação usavam suas imagens em todas as matérias. Os críticos questionavam a confiabilidade das transformações na tela. Drew e Jonathan divulgaram comunicados se distanciando das acusações, mas a sombra permaneceu por um tempo. Toda a situação os fez lembrar que a fama tem dois lados. A doença te eleva rapidamente e te testa na mesma velocidade. A saúde de Drew Scott começou a piorar de uma forma que parecia estranha até para ele. Foi por volta de Language Not Registered for Generation que os fãs perceberam que ele não estava aparecendo nas telas como antes. No início, parecia uma gripe comum, mas os sintomas foram se acumulando. Ele se sentia cansado o tempo todo. Tão cansado que até tarefas simples pareciam difíceis. Sua mente estava lenta e confusa. Ele sentia dores de estômago frequentes e o calor piorava tudo. Os dias se transformaram em semanas, depois em meses, e em vez de melhorar, ele sentia seu corpo se afastando cada vez mais do normal. Ele consultou diversos médicos, na esperança de que alguém ligasse os pontos. Alguns investigaram doenças autoimunes, como o lúpus. Outros pensaram que poderia ser um problema neurológico raro. Nada se encaixava perfeitamente e a incerteza o assustava. Finalmente, após meses de confusão, ele descobriu a verdade. Ele tinha intoxicação por mercúrio combinada com síndrome da fadiga crônica. Isso explicava o cansaço, a névoa mental, as estranhas ondas de fraqueza e dor. A exposição ao mercúrio foi desconhecida. Talvez algo que ele tenha comido, talvez algo no ambiente. Seja qual for a fonte, o dano foi real e o atingiu com mais força do que ele esperava. À medida que os sintomas se acumulavam, ele teve que diminuir o ritmo e depois diminuir ainda mais. Logo, ele se afastou completamente das filmagens de Irmãos à Obra e de outros projetos. Ele passou mais de um ano longe dos sets de filmagem e viagens a trabalho. Jonathan continuou trabalhando sozinho em vários projetos, enquanto Drew se concentrava no tratamento e no repouso. Esse silêncio repentino, em uma vida que costumava ser agitada e barulhenta, era perturbador. No entanto, ele precisava disso para se curar. Manteve os fãs atualizados nas redes sociais, publicando sobre os dias bons e ruins, e sobre como era difícil conviver com algo que ninguém podia ver. Também compartilhou o peso emocional de uma doença que muda a cada dia. Quando finalmente retornou em Language Not Registered for Generation, sua abordagem mudou. Ele escolheu seus projetos com mais cuidado e ficou mais perto de casa. A recuperação o ensinou que a saúde não pode ser deixada de lado, nem mesmo pelo trabalho que ama. Durante todo esse longo período, ele continuou usando o Instagram e o YouTube para explicar o que estava acontecendo. Falou sobre a frustração de ouvir um diagnóstico após o outro, que nunca se encaixava. Falou sobre o medo que cresce quando seu corpo muda de maneiras que você não pode controlar. Acima de tudo, admitiu o quanto a tensão mental o machucava, tentando manter a esperança, tentando controlar o estresse, tentando manter a fé de que eventualmente algo melhoraria. Ele se apoiava em Jonathan com frequência e se sentia grato por
por seu irmão entender o que o silêncio significava quando as palavras eram cansativas demais. Sua honestidade aproximou milhares de fãs. As pessoas viram um lado diferente dele, um lado vulnerável, e compartilharam suas próprias histórias com ele. Para muitos, ele se tornou a prova de que é possível enfrentar algo invisível e ainda assim seguir em frente. Então, em novembro, de Language Not Registered for Generation, algo perturbador aconteceu. Uma série de vídeos no YouTube afirmou repentinamente que Drew Scott havia morrido em um acidente de carro em Ontário. Um vídeo intitulado Tragédia de Partir o Coração, de Drew Scott e sua esposa, Linda, descrevia um falso acidente as Language Not Registered for Generation Age da manhã do dia Language Not Registered for Generation de novembro. O vídeo dizia que ele havia batido em um caminhão, ficado preso, inconsciente e não sobreviveu. Os criadores chegaram a adicionar um caixão fechado e mulheres chorando para dar a impressão de realidade. Na parte inferior do vídeo, escreveram discretamente que as imagens e as vozes eram editadas ou sintéticas. Mesmo assim, o vídeo teve mais de Language Not Registered for Generation 1000 visualizações e causou pânico. O canal responsável, conhecido por espalhar notícias falsas sobre a morte de celebridades, chegou a afirmar que Jonathan havia feito uma declaração pública. Nada disso era verdade. Nenhuma fonte oficial confirmou a informação. Alguns dias depois, Drew postou uma foto no Instagram, sorrindo em um jogo dos Lakers, esclarecendo tudo instantaneamente. Ele estava vivo e bem. No entanto, a notícia falsa se espalhou rapidamente antes disso. Fãs correram para o Facebook, comentários do YouTube e fóruns perguntando se ele havia falecido. Alguns acreditaram em cada palavra, porque as miniaturas pareciam emocionantes e convincentes. Sites de notícias como Meow e Sportska se apressaram em explicar que a história era falsa. E ninguém da família de Drew ou do canal HGTV disse nada sobre uma tragédia. Muitos fãs expressaram tristeza genuína antes de descobrirem que tudo era uma farsa. As postagens de Drew ajudaram a dissipar o medo. Sua simples presença online foi suficiente para afastar a mentira. Mesmo assim, a farsa deixou marcas. Muitos perceberam como se tornou fácil para criadores de conteúdo online distorcerem a verdade para criar algo dramático em busca de visualizações. Alguns até admitiram que seus vídeos misturavam fatos e ficção propositalmente para obter mais cliques. Eles usaram áudio alterado, rostos sintéticos e histórias que soavam verossímeis, mas eram completamente inventadas. A farsa de Drew Scott tornou-se um exemplo claro de como essas táticas podem gerar pânico, lucrar com a dor e minar gradualmente a confiança das pessoas em notícias verdadeiras. Com o fim de toda essa agitação, a vida de Drew começou a entrar em um ritmo mais tranquilo. Após o término do formato original de Irmãos à Obra em Language Not Registered for Generation, ele se dedicou a projetos menores e mais significativos. Irmãos à Obra, Lar para Sempre, estreou naquele mesmo ano. Em vez de percorrer dezenas de casas por temporada, a primeira temporada teve apenas 8 residências. Esse ritmo mais lento permitiu que os irmãos se conectassem mais com as famílias e se aprofundassem em cada história. Uma casa em Richmond, comprada por Os Language Not Registered for Generation em Language Not Registered for Generation, foi reformada e posteriormente vendida por S Language Not Registered for Generation M Language Not Registered for Generation. O projeto teve um significado especial para Drew. Ele o guiou para um espaço onde o trabalho tinha alma e espaço para respirar. Nos bastidores, ele assumiu ainda mais responsabilidades. Como cofundador e produtor executivo da Scott Brothers Entertainment, supervisionou quase Language Not Registered for Generation novos episódios em 6 projetos diferentes em Language Not Registered for Generation. Seus programas foram exibidos no HGTV e no Discovery Plus e alcançaram espectadores em mais de Language Not Registered for Generation países. Ele ajudou a expandir a empresa para conteúdo de estilo de vida, séries digitais e documentários. Ele nem sempre
aparecia diante das câmeras. Muitos dias trabalhava silenciosamente no desenvolvimento, orientando ideias e moldando projetos nos bastidores. Além da televisão, Drew e Jonathan também construíram uma forte presença empresarial. Sua marca de artigos para o lar, Scott Living, foi lançada em Language Not Registered for Generation. No Final, the Language Not Registered for Generation. Seus móveis para áreas externas, vendidos na QVC, já haviam gerado mais de os Language Not Registered for Generation milhões em receita. Eles criaram a Dream Homes, uma divisão de design de luxo para construções personalizadas de alto padrão. O primeiro livro deles, Dream Home, foi lançado em abril de Language Not Registered for Generation e entrou na lista do New York Times em 9º lugar. O livro de memórias, It Takes Two, chegou às livrarias em setembro de Language Not Registered for Generation. Eles fizeram parceria com a Target para reformas de bibliotecas escolares e também trabalharam com grandes varejistas em linhas de produtos exclusivas. Esses empreendimentos permitiram que Drew se afastasse das filmagens constantes sem perder o sucesso. Enquanto tudo isso crescia, Drew se manteve ativo na filantropia. Ele e Jonathan apoiaram a Habitat for Humanity por anos. Em Language Not Registered for Generation, eles foram nomeados humanitários da Habitat, a maior honraria do grupo. Eles ajudaram a erguer paredes para novas casas em Nashville, em abril de Language Not Registered for Generation, e apoiaram programas focados em pesquisa de câncer pediátrico por meio da Fundação St. Baldic. Uniram esforços no Haiti com a organização Artistas pela Paz e Justiça para ajudar a construir escolas e apoiar o atendimento médico. Seu trabalho social impactou milhares de pessoas e mostrou o bem que se pode obter ao usar a fama com propósito. No final de Language Not Registered for Generation, Drew começou a trilhar um caminho ainda mais discreto. Ele passou a aparecer com menos frequência, não porque estivesse definhando, mas porque queria cuidar da saúde e proteger a vida que estava construindo com sua família. Após uma jornada de 2 anos para engravidar, que incluiu inseminação intrauterina, IDU, e fertilização in vitro, ele e Linda deram as boas-vindas ao primeiro filho em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation e ao segundo em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation. A paternidade o transformou. Diminuiu seu ritmo. Lembrou-o de que o tempo passa rápido quando os filhos são pequenos e que o trabalho pode esperar. Ele reduziu sua agenda de filmagens e reservou mais dias para não perder momentos importantes. Disse que queria estar presente, totalmente presente, para a família que tanto esperou para ter.